Olá, sejam bem-vindos ao mundo de regeneração. Sinta-se em casa, sinta-se no seu mundo. E hoje vamos continuar com vocês na leitura do livro Transição Planetária de Divaldo Franco. Hoje estamos no capítulo 9, Desafios Existenciais. Isso, e antes agradecer a todos, que têm se inscrito no canal, têm compartilhado. O canal aumentou bastante o número de inscritos, ficamos muito felizes com isso. E você que está aí chegando agora, não deixe de compartilhar depois desse vídeo e deixar nos comentários o que você está achando da leitura, alguma observação de alguma parte do livro, que estamos aí prontos para vocês, tá ok? Aprendendo e estudando junto, Vamos lá, capítulo 9, Desafios Existenciais. Embora de nossa comunidade pudéssemos desfrutar da luminosidade do sol, sobre a área imensa desolada pairava uma nuvem sombria, pesada, resultante da angústia coletiva, do desespero que assolava os sobreviventes, da revolta que a muitos tomava, enfim, dos transtornos psíquicos causados por aqueles que tiveram a desencarnação violenta. Aqui, na narração dos irmãos socorristas vindos de uma colônia espiritual, aparece todo o cenário que estava após o tsunami na Indonésia, o tsunami de 2004, Isso, 2004. E relatando isso, vamos continuar a ver aqui o que mais eles vão prestar de auxílio. Podíamos ver as tempestades vibratórias que produziam raios e relâmpagos. Um barulhinho, um tempinho. Raios e relâmpagos ameaçadores sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual. A condensação das energias mórbidas, a semelhança do que acontece na atmosfera terrestre, com o choque das temperaturas, fazendo desencadear as tormentas, os tornados, sucedia de maneira semelhante na imensa faixa avassalada. Então tudo isso por causa do aspecto ali psíquico, mental, sim, que ficou na região. A energia que ficou ali, conforme o pessoal fala, Certamente essa psicosfera perturbava os sobreviventes, aflitos, que mais adensavam os cúmulos escuros e ameaçadores. Então, além ali, dos desencarnados que precisavam ser resgatados pelas equipes espirituais, tinha também o sofrimento dos encarnados, que fazia com que aquela atmosfera psíquica ficasse bem carregada, Sim. Mas lembrando que também há os socorros imediatos dos espíritos desencarnados, Então muitos foram socorridos de imediato após a tragédia, mas tudo depende aí da condição de cada um, condição de cada espírito. Então muitos ainda ficaram ali, ligados àquela matéria, ligados ao sofrimento ali, e aí precisavam sim de esclarecimentos para poderem seguir. Isso. Tornava-se um círculo vicioso, as mentes emitindo ondas sombrias e absorvendo os efeitos danosos que pairavam no ar. A emoção de ternura e compaixão tomou-me e deixei-me arrastar pelas blandícias da oração em favor daquela sociedade atormentada. Chegou o momento de retornarmos aos labores. Todos nos encontrávamos assinalados pelo bom humor, pela alegria que se deriva do serviço fraternal de amor ao próximo, e nossa condução fez-se da mesma maneira como chegáramos sob o comando do nosso benfeitor. Antiga a região do nosso destino, atingida a região do nosso destino, de imediato passamos ao programa de assistência espiritual aos irmãos do carreiro da agonia. Logo chamou-me a atenção um espírito feminino, que se encontrava sob terrível dominação de outro, masculino, que se apresentava com aspecto terrível e explorava psiquicamente de maneira cruel. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais,
a atormentada debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa a que era submetida. Podíamos ver o algoz que a explorava emocionalmente, levando a acessos contínuos de gritos, blasfêmias e loucuras. Enquanto a contemplava presa ao corpo, que tentava reerguer, talvez pensando em fugir da situação penosa, acercou-se-nos uma anciã desencarnada, que, lacrimosa e aflita, pediu-nos ajuda, informando-nos ser-lhe a genitora. Então, olha só, nesse momento, a mãe dela apareceu pedindo auxílio aos protetores espirituais que ali estavam. E a mãe dela também estava desencarnada, em espírito ali. E você viu que ela mesmo já desencarnado, você viu como ela estava presa ainda ao corpo. Aí até fala, né? Em estado cadavérico, e mesmo assim estava ligado ainda ao corpo ali, né? Sim, ela achava que podia correr, fugir, não conseguia. Ela tentava levantar Sim. o próprio corpo para fugir, né? Então tudo isso é o trabalho desses irmãos espirituais aqui de esclarecimento primeiro, né? E depois de socorro para que esses espíritos em sofrimento entendam o que está acontecendo e entendam que precisam seguir em frente. Sim. Imediatamente fez um sintético retrato biográfico da infeliz. Aí a mãe dela falando. Minha filhinha era vendedora de ilusões. Tornou-se profissional aos 14 anos de idade, quando foi consorciada de acordo com os nossos costumes com um homem de aparência respeitável e de caráter vil, muito mais idoso do que ela. Os esponsais foram ricos de alegria. Porém, passados 2 meses, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde moçoilas inexperientes e sonhadoras vendiam o corpo em volúpias de paixões. Então aqui, né, está lembrando aquilo que já falou em capítulos anteriores, de que ali a atmosfera psíquica estava muito carregada. Tinha muita exploração, né, de menores lá na ilha, pelo jeito, né? Sim, devido a tudo isso que acontecia na ilha, era o turismo sexual, né? E a gente vê aqui que ela se casou, né? E aí o marido a enviou a um prostíbulo. Jim casou com 14 anos, né, que fala aí, e o marido ainda envia ela para fazer esse tipo de trabalho, pensou? E ali ficou uma coisa assim forte, cultural, acontecer isso, né? Sim. Então, ali o turismo que acontecia não era simplesmente aquele turismo inocente, de passeio realmente das pessoas, um passeio de descanso para um lugar belíssimo, paradisíaco. Além disso, tinha também o turismo sexual. Sim. Então, tudo isso estava ali pesando muito para a psicosfera daquela região, e continuou depois do tsunami. Fez uma pausa, enxugando o pranto, e logo deu continuidade à narração. Minha menina foi estimulada à exploração carnal, recebeu cuidados adequados ao comércio que iria participar. Nada em um tipo de... Submeteu-se a uma cirurgia a fim de evitar a gravidez, e foi treinada em um tipo de dança muito especialmente sedutora. Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre quanto cínica e debochada, atraindo à casa festiva os aficionados da sensualidade atormentada. Com o desgaste natural, resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes e, para tanto, passou a consumir drogas terríveis. Visitada por mais de uma vez pela minha ternura, a mãe falando, então que a visitava lá, né? Já que o seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava, desgostoso em razão do choque com a religião que professávamos, pois que somos muçulmanos austeros. Advertia sem cessar, não conseguindo a mínima consideração nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, num momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido.
Minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para outro momento, transformava-se, ficando tigrina e agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns dos clientes, que lamentavam as suas frequentes mudanças de personalidade, o que os desconcertava no vil conúbio a que se entregavam. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha e maléfica, sempre cruel. As dores morais foram-me superiores às frágeis resistências, e não suportando as angústias contínuas, em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci, vitimada por um ataque cardíaco. Então olha só, a mãe dela desencarnara antes do tsunami. Sim. Silenciou, entristecida, olhando o espírito querido, ainda vitimado pelo seu algoz. Por favor, socorram-na, rogou o súplice, de mãos postas e quase ajoelhando-se, no que foi impedida de imediato. Um ser demoníaco toma e desgraça desde aqueles longes pertos dias de aberrações. Não havia dúvidas de que a jovem dançarina atraíra terrível amante de outra existência, Nossa. que se lhe vinculara psiquicamente enquanto no corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais e, não poucas vezes, tomando-a em surtos obsessivos terríveis. Examinando o psiquismo do perseguidor, podemos perceber-lhe os clichês mentais das mais chocantes aberrações, a revolta pela morte que a dominara durante o tsunami, assim ameaçando-lhe a exploração de energias. Tão profundos eram os vínculos entre um e outro, perispírito a perispírito, que ele se lhe emanava qual um molusco à concha que conduz, perversamente ameaçando-a. Então aqui, com o comportamento dela, quando encarnada, ela atraiu um desencarnado de outras vidas, com dívidas entre eles, e esse desencarnado ligou-se a ela para sugar a energia e levava ela a muitos outros comportamentos, além do que ela já tinha. E quando veio o tsunami, esse desencarnado também revoltou-se porque perdeu ali a energia carnal dela, que ele sugava. Aproximei-me da infeliz. Lembrando que aqui o narrador é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que era um desses socorristas. Aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes, levando-a a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, dominada por emoção compreensível e acompanhando nossa terapia. Quando conseguimos que o espírito dela adormecesse, demos início ao seu deslindamento das vísceras orgânicas, o que conseguimos com o auxílio e a bondade de Abidu, que veio em nosso socorro. As duas entidades, muito ligadas, lembravam-nos um caso de xilopagia espiritual. O malfeitor bradava em alucinação, com medo de perder a presa que explorara por alguns anos, enquanto Abidu falou-lhe com ternura e energia sobre o crime que perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegara ao fim naquela oportunidade, quando a morte o separaria e ele teria que enfrentar as consequências nefastas de sua crueldade, porque esse explorador estava ligado ao perispírito dela, né? O perispírito dele com o dela, como se fosse ali uma concha, né? Sim. Ali, os dois ligados. Ele sugava a energia dela e ela fazia tudo isso que ele induzia, né? Fazer pela mente. Como se fosse um molusco à concha. Isso, os dois estavam muito ligados. Então,
depois de acalmá-la, adormecer, é que o Abdu e o Manuel Filomeno puderam aí fazer esse desligamento dos dois. E Sim. ele continuamente revoltado, teve que ser esclarecido. A conduta mais própria era adormecê-lo também, a fim de ser providenciado o recurso de libertação, quando ela pudesse contribuir com o pensamento e os sentimentos renovados, porquanto a atração mantida era resultado do seu comportamento, que facilitara a perfeita identificação entre o plugue dos chakras coronário e sexual e as tomadas do seu agressor. Olha como estavam interligados os dois. Como já falamos em alguns vídeos anteriores, né, os chakras são vórtices, são como pontos de energia que ficam em alguns locais dos seres humanos. Alguns pontos principais, né, são a coroa, aqui o meio da testa, o chakra laríngeo, cardíaco perto do coração, no umbigo, e tem o chakra sexual, nos órgãos sexuais. Então, os chakras, pelo pensamento dela, pela vivência que ela tinha quando encarnada, que atraíram, que se ligaram a esse desencarnado que tornou-se então seu obsessor, foram os chakras... Foi entre dois chakras. Coronário e o sexual. Então, eles estavam ali como molusco em concha, né? Totalmente conectados. Ligados ao agressor e vítima, os dois ligados. Ou seja, ele emitia para ela o que ela, entre aspas, assim, para ela fazer, e ela acabava fazendo e acabava sustentando o outro, vamos dizer assim, energeticamente. Isso porque ela já estava nessa inclinação, né? Isso, ela já foi lá toda preparada para viver ali como encarnada na prostituição, e ela, pelo que a gente vê aqui, ela não aceitava outra mentalidade. Ela até expulsou a mãe dela, né, que foi tentar alertá-la. Continuando, as divinas leis jamais recorrem aos recursos de cobranças comuns às criaturas humanas, que se comprazem em fazer justiça mediante as concepções infelizes a que se atém. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima, que nunca existe, porquanto, se tal houvesse, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Então, esses dois espíritos estavam ali ligados, né, por causa da condição mental dos dois, que era parecida, tanto dela quanto dele. Isso que quer dizer aqui de não se colocar na posição de vítima. Mecanismos próprios de reparação fazem parte das legislações superiores da vida, que jamais falham. Nada obstante, o orgulho e a intemperança daqueles que se consideram prejudicados logo tomam posições de justiceiros, encarceram-se nas redes fortes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade que sempre terão de enfrentar. Quando a mãezinha percebeu que a filhinha dormia relativamente em paz, embora alguns estertores naturais, como resultado inevitável das construções mentais arquivadas no inconsciente dela e as emanações morbíficas do adversário que se mantinha vinculado, sorriu feliz a mãezinha e tentou abraçá-la. Tratava-se, para mim, de um caso muito especial, porquanto era a primeira vez que observava o fenômeno da obsessão que se iniciara durante a vilegiatura carnal, prosseguindo além da morte, sem nenhuma alteração por parte do perseguidor inclemente. Interessante esse aprendizado, né? A obsessão. E foi que nunca tinha visto, né? A obsessão ali começou quando ela era encarnada, e quando ela desencarnou, o espírito infeliz ali que sugava a energia dela continuou obsediando-a ali. Nessas ocorrências lamentáveis, o algoz também sofria as contingências experimentadas pela sua vítima em torno do processo de desencarnação. Explorada pelo vingador, ela o intoxicava, embora inconscientemente,
com as emanações de desespero e de perda do tônus vital, animal, da conjuntura física, que era absorvido pelo inimigo. Então, um fazia mal para o outro ali, né? Um intoxicava o outro. Abdu providenciou uma padiola e amigos cooperadores para o transporte de ambos os espíritos ao lugar próprio que lhes estava destinado, considerando-se a especificidade da ocorrência. Padiola, se eu não me engano, é uma espécie de maca de socorro. Isso mesmo. Tipo aquela que o pessoal usa em campo de futebol, que ergue assim, sabe? Que põe um jogador em cima e vai levando. Emocionada pela felicidade que fluía, a genitora expressou-nos os seus sentimentos de gratidão, inopinadamente osculando nossas mãos, o que muito nos constrangeu, considerando-se que o mais beneficiado éramos nós próprios. A obsessão sempre apresenta angulações que nos surpreendem. Mais um barulhinho aí, acho que é bom repetir o início desse parágrafo. A obsessão sempre apresenta angulações que nos surpreendem, em razão das organizações mentais e espirituais de cada criatura, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo. A observação desse fenômeno perturbador hoje está movimentado. Não tem jeito, algum barulho acaba tendo mesmo. É que eu não sei se está atrapalhando que vocês ouçam, então vou repetindo, tá? Depois a gente dá uma conferida como é que ficou. A observação desse fenômeno perturbador sempre nos convida a acuradas reflexões em torno da conduta interior do ser humano, que sempre procede do campo mental, a irradiar-se em todas as direções, produzindo sintonias compatíveis com a sua equivalência com outros campos e áreas vibratórias que propiciam as vinculações por afinidade. Quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos. Aí, só cortando rapidinho, aí fala que são atraídos por afinidade, você viu? Então, a energia que você está no momento, você acaba atraindo um determinado tipo de espírito próximo a você. Então, por isso que é bom a gente sempre estar elevada a nossa energia, assim, nossos pensamentos, sempre estando pensando em algo bom, procurar não deixar a mente se poluir com coisas ruins, porque é de acordo com a afinidade energética, né? Que vai atrair algo que pode acontecer isso, né? Um obsessor, de repente, na sua vida. Né? Tem uma frase atribuída ao Laércio Fonseca, que diz: cada um tem o obsessor que merece. Isso mesmo. Quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e à felicidade, mesmo que há esforço em vez do prazer desgastante de um momento, com as suas consequências perturbadoras de longo prazo. Na sua ilusão orgânica, porém, preferem a intoxicação do gozo doentio até a exaustão, sem qualquer responsabilidade, agasalhando as ideias absurdas de encontrarem-se soluções miraculosas quando se lhes manifestam as consequências afligentes que são inevitáveis. Não é de estranhar-se a grande mole que recorre ao espiritismo, à mediunidade, procurando solução milagrosa para os problemas que engendraram e pretendem ver resolvidos, assim mesmo, sem a sua contribuição sacrificial. Então, ninguém faz milagre pelo outro. Sim. Nós podemos ter ajuda, né? Podemos pedir ajuda, mas temos que fazer a nossa parte, temos que cuidar dos nossos pensamentos, tentar afastar pensamentos tristes, como pensamentos de inveja, rancor, vingança. Sim. E substituí-lo por pensamentos bons, porque onde a gente coloca atenção é onde nossa mente vai estar, é onde nossa vida vai estar, e a gente acaba atraindo desencarnados, irmãos, sim, sofredores que estão ali em volta com os mesmos sentimentos. Isso é a atração por afinidade que está falando aqui. Você pode ver, né, que de acordo os males do século, né, que são as doenças neurológicas,
como ansiedade, pânico, depressão, As as pessoas não se mudam sozinhas. Pode ajudar, você pode ajudar elas. Mas cabe a elas que, eu digo assim, elas que tem que mudar na verdade, né? Não adianta você falar para ela se ela não tiver interesse em mudar. Se ela não tentar sair, né, daquele abismo, vamos dizer assim, que ela está vivendo, não adianta, não consegue. Quando a pessoa sofre desses males, é lógico, tem que procurar tratamento médico, isso com certeza. Mas para ela sair mesmo depende só dela, senão ela passaria a vida inteira tomando. Por isso que tem gente que passa a vida inteira tomando algum tipo de remédio para algum desses males, e tem gente que consegue sair, né? Então é por causa disso, né? A pessoa que tem que dar o primeiro passo, né? Se ela não der... E sabe, o problema não é o remédio, não. Né? A medicação pode ser a solução. Pode até ser para a vida toda, né? Mesmo que se tome para a vida toda, porque isso demonstra que a pessoa procurou ajuda, está se cuidando. Então, quando é necessário uma medicação psiquiátrica, né? Ou neurológica, quando o médico aconselhar uma medicação, é importante sim continuar esse tratamento físico, porque tem as substâncias físicas do cérebro também que são desequilibradas aí nessas enfermidades psicológicas psíquicas. Mas com certeza esse passo de pedir ajuda pode ser aí potencializado quando se cuida dos próprios pensamentos, né? Não se entrega a qualquer primeiro pensamento que vem. Às vezes a gente pensa algo negativo, algo de menos-valia, algo que pode despertar inveja, sentimento de vingança ou raiva, e a gente se deixa levar por esse pensamento, não corta ele, não substitui por outro tipo de pensamento. Então, a nossa predisposição em se ajudar conta muito sim, é todo um conjunto. O tratamento médico, a nossa boa vontade, o nosso cuidado conosco mesmo, mas sempre assim, é louvável esse primeiro passo de pedir ajuda. Sim. Acredito que muito preocupante mesmo seja quem precisa do tratamento médico e se nega. Isso. Não assume que realmente precisa de ajuda para algum transtorno mental, psíquico, psicológico. Então é importante sim, em primeiro lugar, assumir que precisa de ajuda. Mas também tem os males ali do dia a dia, né? Coisas que nos transtornam momentaneamente, aqueles pensamentos negativos, recorrentes, então, que nem são um caso médico, mas que são casos sim de cuidado, né? Isso. De se cuidar. Novamente, o orar e vigiar. Isso, com certeza, sempre. Continuando, não é de estranhar se a grande mole que recolhe o espiritismo, a mediunidade, procurando solução milagrosa. Repetindo aqui. A existência no corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior, facultando-lhe os recursos apropriados para que a divina chama que existe em todos alcance a plenitude. Todos nós temos uma chama divina, uma centelha divina dentro de nós, que é o que nós despertamos quando tentamos fazer essa reforma íntima. O sentimento da gente ajudar a nós mesmos desperta essa centelha que é divina. De acordo com a maneira como cada um se comporta no mistério, estará semeando as ocorrências do futuro, que terá de enfrentar, a fim de recompor-se e corrigir o que foi danificado. Cada reencarnação é sublime, concessão divina para a construção ditosa da imortalidade pessoal. Escola abençoada, a terra é o reduto formoso no qual todos nos aperfeiçoamos, retirando a ganga pesada do primarismo, que impede o brilho do diamante estelar do espírito que somos. Os golpes do processo evolutivo encarregam-se de liberar-nos, permitindo que as facetas lapidadas pela dor e buriladas pelo amor reflitam as belezas siderais. Onde nos encontrávamos, podíamos notar as diferenças de conduta entre os aflitos, que nos proporcionava auxiliá-los com maior ou menor eficiência. Nem todos, porém, aos quais buscávamos socorrer, conseguiam ser liberados, tão fortes se lhes faziam os laços da sensualidade da vida
orgânica, distante de qualquer espécie de crença na sobrevivência do espírito. Não foi possível divagar mentalmente por mais tempo, porque o nobre dirigente chamou-nos ao serviço, considerando que novas desencarnações continuavam ocorrendo e os assaltos por entidades animalizadas se faziam de contínuo. A visão das ocorrências pós-morte surpreendem mesmo aqueles que, à nossa semelhança, se encontram na erraticidade há expressivo número de anos. Lembrando aqui que o espírito que se encontra na erraticidade significa que está fora do corpo, sem o corpo físico, que não está encarnado, né? É assim o termo. Isso. A gente encontra muito esse termo erraticidade em literatura espírita, como as obras de Allan Kardec, né? E como esse termo caiu em desuso pelo tempo, muitas pessoas confundem esse termo erraticidade, como falamos em alguns vídeos anteriores, né? Que seria algo parecido com um erro. Não, são espíritos que estão errantes, né? Até tem uma expressão antiga também de boiadeiro errante, cowboy errante, que é aquele que fica andando, né? Então, espírito em erraticidade é apenas um espírito que não tem mais o corpo físico, como esses irmãos espirituais aqui benevolentes ajudando. Sim. E ele diz, né, que por estar ali na erraticidade, não quer dizer que ele não se impressione com o cenário pós-morte que está ali com aqueles desencarnados. Isso o impressionava muito. A vida física disfarça pela aparência o espírito que habilmente se mascara, procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo faz para não se transformar interiormente para melhor. No entanto, a realidade que o caracteriza desmistifica-o durante o processo da desencarnação, ocorrendo conforme cada um é e de acordo com as suas possibilidades de recuperação e reequilíbrio. Então aqui ele fala que quando estamos encarnados, temos ali aquela aparência física, mas quando desencarnamos, aí é que o espírito se apresenta realmente como é, sem disfarces, né? Equilibrado ou desequilibrado. As paisagens, portanto, próximas à fronteira do túmulo são normalmente afligentes, exceção daquelas que acolhem os espíritos que se esforçaram para viver de acordo com os padrões do dever, do respeito ao próximo e à vida, mesmo que sem qualquer filiação religiosa. Olha que interessante, né? Apesar de ser um livro espírita, aqui coloca que aquele que se esforçou para respeitar a vida, respeitar a sua existência, é socorrido, está em um momento mental ali de ser socorrido sim, independente de ser religioso ou não. Isso não depende, né? Não, de ter qualquer religião, ou ser ateu ou não. O importante é a conduta que se vivencia e não a crença que se esposa. Nada obstante, a religião, quando liberta da ignorância, destituída de fantasia e de superstições, caracterizando-se pela lógica e pela razão, é via sublime de acesso à liberdade plena, pelo que proporciona de lucidez e de esclarecimento, auxiliando o viajor a melhor contribuir em favor do próprio êxito na jornada imortalista. Então, se a religião auxilia a pessoa a se autoconhecer, a estudar, a procurar as verdades, aí sim é um grande instrumento de auxílio também. Com certeza. Não havia, porém, tempo para mais amplas reflexões e ao chamado para o trabalho dispusemos-nos alegremente ao serviço estabelecido. E assim termina o capítulo 9, com essa demonstração aqui de que mesmo diante de toda essa tragédia, que era difícil até para eles, desencarnados socorristas, eles trabalhavam com alegria. Esse trabalho era muito gratificante para eles. Sim. Na próxima, a gente vai fazer o capítulo 10. Próximo vídeo, ó, capítulo 10. Lições de alta magnitude. Essas motos é engraçadas.
Mas vamos continuar assim, no capítulo 10, lições de alta magnitude, tenho certeza que o pessoal vai continuar aí assistindo a gente. Agradeço a vocês, né? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo, né, Vanessa? Até a próxima, gratidão!